Nós vamos falar sobre a obra da salvação, meus irmãos, baseada em João 3, de 7 a 15. Então, vamos ler o texto. Não te admires em eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me compreendam, me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Porém, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Até aí, nós vamos orar neste momento. Senhor, nós te agradecemos por este momento especial. Queremos pedir que o Senhor venha falar conosco, nos instruindo através da tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis assentar. A obra da salvação. Repetindo, então, o título do nosso estudo, eu queria que você prestasse bem atenção. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Meus irmãos, a conversão de um fariseu era algo muito raro. Um fariseu procurar a Jesus naquela conjuntura era como um padre hoje ser incomodado pelo Espírito Santo para trocar os ídolos por Jesus. Então, dá para fazer aí o paralelo, né? Padre é um religioso, mas não conhece verdadeiramente a Jesus. Conhecer de vida, de entrega, de renúncia. E Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De deixar os ídolos e passar a seguir somente a Jesus. Da mesma forma, os fariseus daquela época eram muito duros de coração, embora fossem religiosos. Mas eu queria um pouquinho antes de entrarmos no texto, contar a história de um padre, aliás, de um ex-padre. Já ouviram falar em Aníbal Pereira dos Reis? Antes de conhecer a Cristo, ele era padre. Por muitos anos. Ele ficou muito conhecido. Escreveu muitos livros. E ele, Aníbal Pereira dos Reis, na época em que ele era padre, ele odiava os crentes. Ele falava mal dos crentes, até perseguia os crentes. Mas esse homem religioso, este padre, ele não tinha paz no coração. Ele sabia que se morresse a qualquer momento iria para o inferno, porque ele não tinha certeza da salvação. Quem não tem certeza da salvação e morrer vai para o inferno, sim. Porque quando a pessoa crê em Jesus, se entrega a Jesus, essa pessoa passa a ter certeza da salvação. E esse padre não tinha certeza da salvação. Ele tinha muita angústia, muita tristeza. E um dia, ele resolveu desmascarar os crentes. Na missa, ele prega baseado no texto que é justamente um texto contra as imagens. Ele prega sobre Êxodo 20. Ora, como é que ele pega um texto desse? Pega Êxodo 20, que fala contra as imagens, que proíbe a criação, a confecção de imagens, que proíbe adorar imagens e prega para desmascarar os crentes. Quando ele terminou o sermão ou a homilia, ele ficou envergonhado, porque não conseguiu. Ele não conseguiu. E a partir daquele dia ele ficou cada vez mais angustiado, triste, e ele resolve procurar os crentes. Incomodado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo, ele foi conversar com um pastor. E um pastor que o atendeu gentilmente,
encaminhou aquele padre a Jesus. Ele orientou, ele pregou o evangelho ao padre, porque o padre não conhecia Jesus, apesar de que falava sobre Jesus. Ele era apenas um religioso. Tem muita gente religiosa neste mundo, mas não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus renuncia a própria vida por Jesus, passa a viver para Jesus, adorar a Jesus e andar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo. Então é assim o religioso. O religioso tem a mente cauterizada. Somente o Espírito Santo poderá mudar e converter uma pessoa, especialmente um religioso. Foi assim com Paulo, lembra? Paulo, antes de conhecer a Cristo, ele era um religioso, era um fariseu, perseguia os crentes, matava crente, prendia crente, levava para Jerusalém. Aí ele não tinha paz na alma, ele não tinha paz com Deus, ele não tinha certeza da salvação. E um desses dias ele vai para uma cidade, para Damasco, para prender os crentes. E na estrada de Damasco ele é interceptado exatamente pela pessoa que ele perseguia, que era Jesus. E Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Como assim? Quem é o Senhor? Eu estou te perseguindo. Exatamente. Se você está perseguindo os meus, você está me perseguindo. E naquele dia, Saulo é convertido por Jesus. Ele abandona tudo. Ele abandona a sua religiosidade, a sua antiga religião que não podia salvar, que pregava a salvação pelas obras. Como o padre abandonou a batina, que não podia, em hipótese alguma, salvar a vida dele, pois ele pregava a salvação pelas obras, pensava que a salvação era pelas obras. Você é uma pessoa boazinha, você é religiosa. Saulo pensava a mesma coisa e foi transformado pelo poder de Deus. Mas nós não vamos falar aqui de Saulo e nem do padre. Vamos falar de um homem chamado Nicodemos. Aliás, Nicodemos era também um fariseu. Vamos então entrar no texto para ver o que é que nós podemos aprender aqui nesta noite para nós. A obra da salvação, baseada em João 3, de 7 a 15, texto que foi lido. Em primeiro lugar, a obra da salvação começa pelo novo nascimento. Vamos lá, volte para o texto, por favor, lá no versículo 7. Diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Eu não sei se você já assistiu aqui aquela série de Chosen. Naquela série tem uma cena que me emocionou muito, que foi justamente o encontro de Jesus com Nicodemos. E retrata, de fato, o episódio bíblico. Naquele encontro, a gente percebe que Nicodemos, que era um homem culto, era um doutor, ele começa a conversar com Jesus, estava impressionado com o que Jesus fazia, com os milagres que Jesus realizava, estava impressionado e começou a dizer que só podia ser de Deus, mas não entendia ainda que era o próprio Filho de Deus que estava na frente dele. E aí Jesus responde a Nicodemos, aliás, responde a uma pergunta que Nicodemos não fez. Nicodemos não fez nenhuma pergunta a Jesus, mas a pergunta estava lá na alma. Como que querem dizer, e agora? Eu sou um religioso, mas a minha alma está vazia. O que devo fazer? Como eu posso me comportar? Como encontrar a paz com Deus? Porque a Bíblia diz, justificados, pois, pela fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano só pode ter paz quando encontra o Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro muito bem que antes de conhecer a Cristo, tinha um vazio na minha alma. E uma certa vez, um jovem chegou para mim, me evangelizando, ele disse essas palavras: existe um vazio dentro de você do tamanho de Deus. E somente depois que Cristo transformou o meu coração é que eu podia entender
que aquele vazio era falta de Jesus no meu coração. Que aquele vazio que estava em mim só poderia ser preenchido por Jesus Cristo, Filho de Deus. Até então eu era apenas um religioso, e talvez você seja um religioso. Você até goste de Deus, você até participe dos cultos, mas Deus quer que você seja salvo, porque a sua religiosidade não vai salvar você. Você só poderá ser salvo se encontrar Jesus. Se Jesus entrar no seu coração, se o Espírito Santo regenerar a sua vida, transformar a sua vida, a salvação começa pelo novo nascimento, ou pela regeneração, uma transformação lá na alma, no coração, um nascer de novo. Não é pela religião que você será salvo, não é pelas suas boas obras, não é pelos seus méritos. Não pense pelo fato de que você é uma pessoa boa, você vai ser salvo. Não pense que Deus vai ter pena de você. Deus só salvará você se você reconhecer o Filho dele, se você professar o nome do Filho dele publicamente e dizer para todo mundo que você é um discípulo de Jesus, que você ama Jesus, que você serve a Jesus. É pelo novo nascimento. Jesus disse lá no versículo 3 do texto aí de João 3:3, a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi por isso que o Senhor disse a Nicodemos: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É o Espírito Santo que regenera o homem. É o Espírito Santo que aplica a obra da redenção no coração do pecador. Então, o Senhor Jesus Cristo, naquele encontro com Nicodemos, ilustra para Nicodemos. Jesus diz o seguinte para Nicodemos, lá no versículo 8, veja aí na sua Bíblia: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Veja, o Senhor Jesus conta esta ilustração, dizendo, e Nicodemos, eu me lembro que na cena, Jesus, a pessoa que representa Jesus, diz assim: está ouvindo, Nicodemos? Está ouvindo? Ouvindo o quê? Ah, ouça. Estou ouvindo o vento. Sim, o vento. Você sabe de onde é que ele vem? Não. Sabe para onde é que ele vai? Pois é, não. É assim a pessoa nascida de novo. É da mesma forma como o vento não tem uma direção, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Aquela pessoa que é nascida de novo é tocada pelo Espírito Santo e a pessoa nem sabe disso, porque o Espírito Santo faz a obra secreta. O Espírito Santo vai lá no coração e muda, transforma. O novo nascimento, então, é obra da regeneração, é obra do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo realiza a regeneração livre e soberanamente, quando quer e em quem ele quer. E acredito, tem muita gente que já foi regenerada, salva, tocada pelo Espírito Santo, convencida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas vezes o homem endurece, mas muitas vezes o homem resiste à obra do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito da regeneração é feita de maneira secreta pelo Espírito Santo. O Espírito Santo usa aquela semente que é pregada. Quando o pregador prega o evangelho, lembra? Quando você está pregando o evangelho, você está jogando a semente no coração da pessoa. O Espírito Santo pega aquela semente e faz com que aquela semente germine e depois venha a nascer e depois produzir frutos. Então, é o Espírito Santo, Nicodemos, que transforma, que regenera e que liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em segundo lugar, o texto nos informa que a obra da salvação era incompreensível para Nicodemos. Por favor, veja aí na sua Bíblia, os versículos 9 e 10. Dizem assim: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Para Nicodemos, meus irmãos, essas palavras eram enigmáticas.
Quais palavras? Estas que Jesus falou para ele, essa história de nascer de novo. Por exemplo, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou então, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Nicodemos não estava acostumado com estas palavras, com estas histórias. Ele estava acostumado com outras coisas. Ele estava acostumado com a salvação pelas obras da lei, acostumados com ser salvo porque guarda a lei moral, ou então a lei cerimonial. E já pararam para pensar que é exatamente o que acontece hoje? Hoje acontece a mesma coisa com as religiões. Qualquer religião do mundo, pensa em qualquer religião, todas elas pregam a salvação pelas obras. E, claro, não vai para lugar nenhum, a não ser apenas o cristianismo verdadeiro. O cristianismo bíblico, que prega a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Todas as religiões, pense nas religiões que existem por aí, confucionismo, Hare Krishna, budismo, islamismo, judaísmo, messiânica mundial, religiões de origem africana, todas pregam a salvação pelas obras, ou seja, é fazer por merecer. O que é que eu devo fazer para ser salvo? É só fazer por merecer. É só ser uma pessoa boazinha. É só fazer caridade. É só obedecer a Deus e por aí vai. Só que isso é uma falácia, é um engano. Isso não está na Bíblia. Para ser salvo é somente pela fé em Jesus. É crer no Filho de Deus. É crer que é salvo pela graça de Deus. Porque lá em Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Portanto, todas as religiões, e as seitas também, pregam a salvação pelas obras. Pense em qualquer seita: geofismo, adventismo, mormonismo, neopentecostalismo, espiritismo, meninos de Deus, todas essas seitas e outras centenas e milhares existentes pregam a salvação pelas obras. E todas essas religiões não são apenas tentativas de ir para o céu pelos seus próprios esforços. Em outras palavras, eu não dependo de ninguém para ser salvo, eu mesmo me salvo. Eu vou para o céu com as minhas próprias forças, com as minhas obras. Era o que os judeus diziam, era o que os fariseus ensinavam, obras da lei. Você tem que cumprir a lei para você ser salvo. Você tem que cumprir as leis cerimoniais, então, senão você não vai ser salvo. Era dessa forma que eles pregavam, por isso que Nicodemos ficou completamente aturdido, completamente perturbado diante daquelas palavras de sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Ele, Jesus, revelando o caminho, mostrando o caminho, mostrando a porta. Você sabia que o céu só tem uma porta para entrar? Só que tem gente que quer entrar no céu pela janela, pelo telhado. No céu não tem telhado nem janela, só tem uma porta. E a porta chama-se Jesus. Foi ele que disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Ou então ele disse: eu sou o caminho, que é uma outra palavra para dizer que ele é o único que pode nos levar para o céu. Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, as religiões e as seitas ensinam a salvação pelas obras da lei, mas é um engano. O inimigo, o diabo, ele quer enganar as pessoas e as pessoas pensam que estão abafando, as pessoas pensam que estão muito bem. Pode perguntar para qualquer um deles: aí eu estou muito bem, não quero a sua religião, não, cada um na sua e por aí vai. Presta atenção, meu amigo, não estou te pregando religião. Estou falando de religião, não estou falando da minha religião. Eu estou falando de uma pessoa. Estou falando de Jesus. É Jesus o único que pode te salvar. Agora, o mais grave, meus irmãos, é que
O problema não está só nas falsas religiões, nem nas seitas. O problema está dentro da nossa igreja também, da igreja do Senhor. Muita gente dentro da igreja pensa que a salvação é pelas obras da lei também. Muita gente dentro da igreja pensa que é salvo porque é um crente bonzinho, porque se esforça, porque é uma pessoa que está ali cumprindo com as suas obrigações religiosas. Então, pensa que pelo fato de não desejar mal a ninguém, não matar, não roubar, não beber. Olha, eu não bebo, viu? Eu não mato, não roubo. Eu procuro agradar a Deus. Eu procuro cumprir as minhas obrigações religiosas. Este crente está sendo tão enganado quanto os ímpios lá fora, nas outras religiões. Este crente ainda não encontrou Jesus. Este crente ainda não foi regenerado. Este crente ainda não foi transformado, liberto. Este crente ainda não sabe o que é vida com Deus, relacionamento com Deus, não sabe o que é renunciar à própria vida. O Senhor Jesus Cristo disse claramente: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você ainda não sabe como é que é salvo, se eu lhe perguntar agora, se eu lhe perguntasse agora, como é que você faz para ser salvo? Como é que você faz para ir para o céu? E você titubear, e você não saber responder, e começar a dizer, olha, pastor, eu acho que eu devo me esforçar para ler a Bíblia todo dia, eu devo orar todo dia, eu devo ser fiel nos dízimos e nas ofertas, eu devo ser uma pessoa justa, e por aí vai, você está errado. Você tem que falar clara e absolutamente clara, dizer o seguinte: eu não preciso fazer nada, porque o que precisava ser feito já foi feito na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele pagou os meus pecados na cruz do Calvário. Ele me salvou naquela cruz. Ele me reconciliou com Deus naquela cruz. Ele me libertou naquela cruz. Eu já sou salvo. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu faço alguma coisa hoje porque eu sou salvo. Faço boas obras porque eu sou salvo. Eu procuro agradar a Deus porque eu sou salvo. Eu procuro seguir as leis de Deus porque eu sou salvo. Não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. Irmãos, é assim que devemos responder claramente a qualquer pessoa que nos perguntar o que devemos fazer para ser salvos. Então, não é de se admirar, meus irmãos, que Nicodemos tenha perguntado como pode suceder isso, lá no versículo 9. Terceiro e último lugar, a obra da salvação começou no céu e foi concluída aqui na terra. Voltemos para o texto, já estamos quase encerrando. A partir do versículo 11 diz assim a palavra: em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Tem aí que está no céu em colchete e, segundo os estudiosos, não tem lá nos originais. Mas, versículos 14 e 15 ainda diz assim: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, a salvação tem origem lá no céu. Entenderam? Lá no céu, no conselho de paz, lá na eternidade passada, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Para você entender, foi o seguinte que aconteceu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram. Essa é uma explicação teológica. E naquela reunião, que é chamada de Conselho de Paz, o Pai propôs a eleição dos que haveriam ser salvos. O Filho aceitou o desafio de morrer pelos eleitos, ou por todos aqueles que crerem nele, em Jesus. E o Espírito Santo aceitou o desafio de aplicar a obra redentora
semeadura de Jesus no coração do pecador. Não é isso que acontece? A gente ouve o Evangelho, o Espírito Santo vem e trabalha no nosso coração, e nós somos regenerados, somos transformados, somos libertos pelo poder do Espírito Santo. Portanto, a obra da salvação começou lá no céu, no conselho de paz. No versículo 11, repetido, diz assim: em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Este é o significado de nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Jesus falando para Nicodemos. O que significa isso? Tudo começou lá no Conselho de Paz. Jesus, lá no Conselho de Paz, viu tudo o que aconteceu naquele Conselho de Paz, ouviu tudo, e aí fala para Nicodemos essas palavras, e Nicodemos não estava entendendo nada. Como muitos de nós, do começo ao fim, a gente ouve uma mensagem e não entende nada. Ou entra por aqui, sai por aqui. Você está entendendo a palavra de Deus nessa noite para o seu coração? Eu espero que sim. A obra da salvação foi concluída aqui na terra. Começada lá no céu e concluída aqui na terra. Como? Com a morte do Cordeiro. Vamos ler, repetir os versículos 12 até o 15. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O que são essas coisas que estão aí no versículo 12? Não tem aí versículo 12? Essas coisas. Justamente a morte de Jesus que aconteceu aqui na terra. Quando Jesus fala para Nicodemos, vocês não aceitam, não entendem, não querem saber destas coisas daqui da terra. Imagine vocês falar das coisas lá do céu. O que Jesus falou para Nicodemos. Ou seja, quais eram as coisas que Jesus estava falando aqui da terra? Que coisas eram essas? A morte dele, que aconteceu aqui na terra. E Nicodemos não entendia nada disso. Aliás, Nicodemos não sabia, nem sabia que Jesus era o Salvador. Porque se ele soubesse, ele cairia de joelhos diante de Jesus ali. E adoraria Jesus. E reverenciaria Jesus. E pedia clemência a Jesus. E aí Jesus fala do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vocês estão lembrados o que aconteceu lá no deserto? Moisés estava conduzindo o povo de Israel para a terra prometida, lá no deserto. E num momento, o povo se rebelou, o povo se revoltou, guiado por alguns insubordinados. Queriam levantar um capitão para voltar lá para o Egito. E aí a ira de Deus naquela hora caiu sobre o povo. E Deus fez com que o milagre acontecesse. Lá no deserto, serpentes apareceram de todo lado. Imagina aí, você está aqui, uma serpente aparece ali, outra ali. Foi assim, as serpentes foram aparecendo, as cobras, por todo lado aparecia cobra. E não só aparecia não, começou a morder o povo. E o povo começou a morrer. E o povo correu e foi pedir clemência a Moisés. Moisés, o povo está morrendo, e agora? E Moisés foi orar. Aí Deus falou, então vou te dar a solução agora. Constrói aí uma serpente de bronze. E aí você pega e coloca numa haste bem alta. Quem olhar para a serpente vai ser curado da mordedura da cobra. E assim Moisés fez. E aí, quando as pessoas olhavam para a serpente, eram curadas completamente. Aí Jesus, lembrando deste episódio, diz assim, sabe o que é que acontece? O Filho do Homem também vai ser levantado. Agora, levantado uma coisa, quem olhar para ele será salvo. Que glória, que bênção. Quem olhar para ele lá naquela cruz será salvo. Tem um salmo que diz assim, olharam para ele e foram iluminados.
Amado irmão, amada irmã, quem olha para Jesus é salvo. E quando eu falo olhar para Jesus, é crer nele, é viver para ele, é publicar ele, é defender a sua fé, é você dizer que Jesus é a razão da sua vida e que você não quer viver mais para ninguém a não ser para Jesus, para a glória de Jesus. E aí, dessa forma, você será salvo. Um outro tipo de Cristo, que não está aqui no contexto, mas que vale a pena citar aqui, foi a Arca de Noé. A Arca de Noé era um tipo de Cristo, como a serpente também de bronze era um tipo de Cristo, ou seja, apontava para Cristo. Noé pregava o evangelho, foi inclusive ventilado, falado aqui pela manhã na escola dominical. Noé estava pregando o evangelho durante o tempo em que estava construída a arca, 100 anos mais ou menos, construindo uma arca para quem quisesse entrar, porque Deus iria destruir o mundo com as águas do dilúvio. E ninguém, absolutamente ninguém, quis entrar. Somente Noé, a mulher, 3 filhos e 3 noras. E você já entrou na arca, que é Jesus? Ou você está do lado de fora, quem sabe até ajudando a construir a arca? Muita gente ajudou a construir isso aqui, por exemplo. Eu sei que o templo aqui não salva ninguém, mas é aqui que a gente se reúne para adorar e servir a Jesus. Mas não quer nem saber de entrar aqui. Muita gente, né? Muita gente que mora próximo aqui, não quer nem saber. Muita gente estava lá ajudando a Noé a construir a arca, mas não quis entrar na arca. Muita gente que ouve o evangelho a vida toda, mas não quer saber de Jesus. Muita gente que gosta, é amigo do evangelho, como nós falamos, mas não quer se submeter a Jesus. Não quer, por exemplo, se batizar. Por que uma pessoa ficaria a vida toda numa igreja e não quer se batizar? Por quê? Eu pergunto a você. Me responda, por favor. Qual é a razão de uma pessoa ficar a vida toda na igreja e não querer o verdadeiro batismo? Porque o batismo das seitas não é válido. Sabe por quê? Porque essa pessoa não é regenerada. Porque ela não nasceu de novo. Porque ela ainda não encontrou a salvação em Cristo Jesus. Porque no dia em que Jesus entrar verdadeiramente no coração, ela vai dizer: não quero nem saber, agora eu quero entregar minha vida completamente, eu quero tudo que Jesus quiser para mim, para minha vida. Noé entrou na arca, a mulher, os filhos e as noras, e foram salvos das águas do dilúvio. As pessoas que olharam para a serpente de bronze foram curadas. E quem olhar para Jesus verdadeiramente será salvo, abençoado, terá a vida eterna. Então, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós estudamos aqui nessa noite que a obra da salvação tem início na nossa vida com a regeneração. Nicodemos não compreendia o mistério da salvação. A sua origem está no conselho de paz na eternidade passada, lá no céu, e foi concluída aqui na terra com a morte e ressurreição do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Queremos te pedir graça, pedir, Senhor Deus, misericórdia. Obrigado que o Senhor salvou a cada um dos teus filhos aqui nesta noite. O Senhor já tinha salvado, mas infelizmente alguns ainda não foram regenerados, não passaram pelo novo nascimento. Que o Senhor conclua a obra, que o Senhor termine a obra dessas pessoas, que o Senhor opere o milagre e que todos nós possamos brevemente nos encontrar na glória quando o Senhor Jesus Cristo voltar para nos buscar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua graça, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece. Nós oramos gratos, Senhor, em nome de Jesus, nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Rei. Louvado seja o Senhor. Amém, amém, amém. Vamos ficar de pé.